Muito boa tarde a todos, né? O nosso objetivo aqui hoje é fazer essa espécie de prestação de contas, né, dos dados do município referente à sua receita, à sua despesa. É uma previsão que está na Lei de Responsabilidade Fiscal, no parágrafo 4º do artigo 9º. A cada quadrimestre, ou seja, de 4 em 4 meses, a gente fecha esses dados e mostra à Câmara de Vereadores. O objetivo disso é demonstrar que nós estamos acompanhando o desenrolar da receita e da despesa e, havendo necessidade, que sejam tomadas medidas necessárias para que, ao final do exercício, ou seja, ao fechamento, essa receita, essa despesa esteja em nível adequado de manutenção do equilíbrio fiscal. A gente sempre informa que essa prestação de contas não é uma prestação de contas de ações, ou seja, a gente não entra aqui nas ações das secretarias, se a secretaria executou o que tinha que fazer no seu planejamento. Não, a gente fala apenas de números, traz os números macro e não fechados. Apenas no final do ano que esses números serão todos fechados e os objetivos e previsões serão alcançados e demonstrados. Nesse primeiro slide a gente vê aqui, na verdade, a previsão da receita para o ano todo e quanto dela que já se realizou até dia 30 de abril. Então a gente pega as receitas, exceto a extra-orçamentária, exceto a intra-orçamentária, que é a receita do IPS, a previsão era de 2.522.932 e o realizado foi de 935.573. Ou seja, 38,67% dessa receita prevista, ela se realizou até abril. Eu vou falar sempre em valores aproximados para não ficar muito extenso e muito maçante, mas vai dar para ter uma noção boa de números. A gente considerando só as receitas correntes, que é toda a receita que entra no município, que é a grande maioria que é dispensada para o seu dia a dia, para custear seus dia a dia, a previsão do ano era de 2.092.528 e o realizado foi de 738.876. 35,31% já foi realizado. Se a gente considera que são 3 quadrimestres, a gente pega a receita do ano, a do ano seria 100% da previsão, dividindo por 3 seria algo em torno de 33,33%, que seria o esperado para esses 4 primeiros meses. Então está dentro do esperado quando a gente segue essa linha da macroinformação. Bom, a gente seguindo a linha ali, a gente tem de importante o número das receitas tributárias, que são aquelas que realmente são de responsabilidade do município, aquelas que o município tem direito na Constituição e das quais ele cuida. O nosso ISS, a previsão 324.500.000, já estamos em 118.473, ou seja, já foi arrecadado cerca de 36,5% do ISS previsto para o ano. No IPTU tem uma diferença que dos 82 milhões previstos para o ano, entraram 10,323 milhões, 12,59%. Tem aqui uma informação que o IPTU, a cota única dele está vencendo agora no final do mês de maio, mais precisamente amanhã, no dia 29. Então, sendo assim, em abril não teve ainda essa arrecadação, vai ter apenas no mês de maio. O ITBI, 33.666.000 aproximados, previsto para o ano todo, realizou-se já 17,165%. 50%, mais de 50% do ITBI que a gente colocou na previsão orçamentária para 2024 já foi realizado. O imposto de renda retido na fonte, a previsão de 56.707.000, foi realizado até agora 17.651, 31,13%. Verifiquem que o imposto de renda retido na fonte está um pouquinho abaixo do que o que seria o esperado dividindo por quadrimestre. Mas, como eu disse, esses valores todos eles são consolidados apenas ao final do ano. Por enquanto, a gente trabalha com o que entra e tem alguma sazonalidade, o que é muito normal. E, por fim, de informação mais importante, a obra está sendo entregue. Quando talvez demora mais sair esse desembolso, o dinheiro rende mais tempo. Mas o objetivo, nesse caso, não é o rendimento do dinheiro. O objetivo aqui ainda não é o benefício entregue. Da cota única. Transferências da União, que é o que vem do governo federal, isso são transferências obrigatórias, 103.170.382. É o que veio de, basicamente, o grosso aqui, o maior é o FPM. Da mesma forma, o Estado, o que mais vem é o ICMS. Então, um já executou 35% do estimado e outro já 36%. As transferências privadas são algumas transferências que são feitas para fundos, aquela coisa quando transfere parte do imposto de renda para fundo do criança e adolescente, ainda não tem esse registro nesse mês. Aqui eu
esse aqui, transferência de outras instituições públicas. Aqui, professor Rodinei, o grosso aqui é o Fundeb, que o Fundeb ele vem com uma transferência de outra instituição pública, porque ele é um fundo. E então já realizou 37% do que era esperado para o ano. Tem mais coisas menores, tem sim. Mas ali o que chama a atenção mesmo é o Fundeb. É isso aí. Deve 380 e poucos milhões foi a nossa previsão para esse ano, que a gente acredita que deve ter uma superação. Operações de crédito, eu estou separando os mais, que chamam mais atenção, mas vocês fiquem à vontade para perguntar qualquer um outro, tá? Operações de crédito eu chamo a atenção porque do previsto para o ano já entrou 84,31%. Então o recurso de operação de crédito já está na conta sendo executado, obviamente em obras, que o recurso é para investimento. Bom, acho que de mais importante era esse, eu gosto de mostrar a comparação. Transferência de capital. Ah, tá, convênios. Convênios previstos com o Estado, com a União, se tiver, e talvez não entraram ainda, vão entrar mais à frente, a parcela não veio, então ainda não tem, até abril não teve esse registro. Aqui é uma comparação do realizado. Tem um resumozinho aqui que a Luciene faz para a gente. A receita total do município acumulada, realizada até o primeiro quadrimestre de 24, em comparação ao mesmo período de 23, apresentou um crescimento nominal de 32,45%, ou seja, sem descontar a inflação, 32,45%. Considerando somente a receita da prefeitura, 32,44%. Só que aqui tem um senão. Vamos recortar. Quando a gente pega toda a receita, 32%. Quando a gente pega a receita corrente, 2,91%. Quando a gente pega a receita tributária, que é a nossa municipal aqui, menos 13%. Por quê? Porque a cota única ainda não entrou. O ano passado ela tinha entrado em abril. Mas aqui traz uns números interessantes. O nosso ISS, ele segue aquela linha que a gente está acostumado desde 2021 de franco crescimento. Um crescimento de 10,75% quando comparado com o ano anterior. O IPTU, uma queda, ainda não dá para comparar IPTU, porque a cota única não venceu. O ITBI, esse sim já demonstra aqui, olha, 11.591.900 em 2023 e 17.165 em 2024, 48,08%. ITBI eu chamo a atenção para uma ação nossa que ajuda no ITBI. Aqui na Serra, mesmo quando você fazia um financiamento você tem uma avaliação oficial de um banco. O banco não vai emprestar para você dinheiro para você comprar um imóvel mentindo o valor de avaliação do imóvel, porque aquela é a garantia dele. Então, o que a gente fez? Toda a transmissão de imóveis aqui na Serra tinha que passar pelo fisco, pela análise, pela avaliação, um processo muitas vezes demorado. A gente acabou com isso. Quando se trata de imóvel financiado, vale a avaliação oficial do banco. Então, agora é quase que automático. Entra na prefeitura, tem a avaliação do banco, tem ali o financiamento já assinado, a gente já libera o ITBI com base naquela avaliação. Então, isso agiliza. Então, ficam menos processos parados. E o crescimento de 11 para 17, 48% de crescimento. Imposto de renda na fonte, 15.398 para 2023 para 16.519 em 2024. Perdão, gente. Imposto de renda está aqui, o imposto de renda aumentou, 14,63. O que caiu foi as taxas, porque grande parte delas vencem junto com o IPTU. Acho que eu estou com o microfone longe, não sei se está dando para todo mundo entender aí. Ótimo. Iluminação pública, 20.186 para 21.060, 4,33. Geralmente ela segue essa linha de não trazer surpresas à iluminação pública. Transferências da União aumentaram 23%, as transferências do Estado, 13%. E o Fundeb, de 126 para 155, 23,38% de avanço nominal no Fundeb. E as operações de crédito, não vou nem dizer o percentual que aumentou, porque o ano passado até abril tinha entrado muito pouco. E isso é um problema, às vezes, porque quando a gente faz o orçamento, né, a gente vai lá, a gente calcula as metas fiscais, a gente segue um cronograma que o setor competente nos informa, né, de quando devem entrar as operações de crédito. Só que isso varia,
porque a gente depende do governo federal, às vezes depende de alguma coisa na prestação de contas que atrasa um desembolso. Então, às vezes, o que a gente esperava para um mês ou para um ano anterior, entra depois. Então, por exemplo, o ano passado, em abril, só chegaram nas contas 3.191.000 de operação de crédito. E essas operações aqui já estavam tramitando, né? E acabou que entrou agora 2 grandes operações de uma única vez no primeiro quadrimestre. Então, jogou lá em cima a receita. Isso atrapalha um pouco a comparação, mas a operação de crédito também é ruim de comparar, porque ela não é uma coisa que existe o tempo todo, ela é sazonal, né? Existe uma ou outra. Sim. Ah, tá. Ah, verdade. Tem uma dúvida aqui. Pode falar. A diferença... Tá desligado ou ligado? A diferença, por exemplo, do... Ah, não. Aperta aí para... Tá funcionando agora? A diferença, por exemplo, do IPTU do mesmo quadro do ano passado para esse, tem esse menos 84,53, que é de 2024. Qual é a diferença seria do ano passado, sendo que foi o mesmo período? Não, peraí, não entendi. A diferença... É porque esse quadro comparativo é com 2023, certo? Isso. E desse ano o IPTU ficou com essa diferença de 84. Não, é isso aqui, ó. É o que eu falei da cota única. Em 2023, até abril, entraram 66.711.717. Sim. Entrou como receita. Em 2024, entrou só 10.323, porque a cota única esse ano, ela venceu em maio. O ano passado, ela venceu em abril. Então, o dinheiro entrou todo em abril. Tá? Até como explicação, porque essa mudança de data, acho que é importante todos saberem, a gente colocou, desde 2022, se eu não me engano, um QR Code do PIX no IPTU. Fomos a primeira prefeitura da região metropolitana a adotar o PIX. O PIX tem uma vantagem porque o pagamento a baixa é imediata. E nesse ano, na hora de imprimir as guias, estava dando um problema nesse código. E nós ficamos muito tempo negociando com a gráfica, o que estava acontecendo, tentando ver quais eram os erros. Aí achamos por bem prorrogar um pouquinho mais, né? Então, colocamos um mês para frente. E logo depois tivemos um outro problema de mudança de sistema, que os contribuintes começaram a questionar que não estavam conseguindo acessar dados do IPTU, então a gente deu um pouquinho mais de prazo também, porque é uma coisa que a gente sabia que não ia nos estrangular financeiramente, mas que poderia trazer um problema para o contribuinte. Então, a gente prorrogou um pouquinho. Aqui um pouco do gráfico, né? Às vezes, visualizar mais fácil, a gente faz os gráficos, né? O ISS um pouquinho maior, o IPTU bem menor, o ITBI um pouquinho maior também, imposto de renda um pouquinho maior, as taxas menores, muitas delas estão atreladas ao IPTU, e a contribuição de iluminação pública um pouquinho maior, mas realmente pouca coisa, né? As receitas apresentaram crescimento no ISS de 10,75%, como eu já tinha falado, e no imposto de renda de 14,63%. As transferências, a gente sempre fala de royalty. Royalty já foi muito melhor do que é hoje, a transferência de royalty para os municípios, né? Foi caindo o valor de royalties. E a gente vê aqui, olha, um dado interessante. FPM é a transferência que chega do governo federal, de 44 para 48, ITR muito pouquinho, royalty de 8.849 para 10.629. Tinha um tempinho já que esse royalty não aumentava um pouquinho de um ano para o outro. Eu acho que, se eu não me engano, nos anos anteriores sempre foi um pouquinho mais baixo, agora ele aumentou de um ano para o outro. Ainda não é um patamar que já esteve, mas já é uma melhora. Os recursos do SUS, 26.313 para 31.088. Os recursos do FNDE, de 9.747 para 13.317, são transferências, tá? Aqui não é aquele do Fundeb, não. Da assistência social, 1.005 para 1.370. Aí chamo sempre a atenção, né? Política de assistência social, ela é feita com recurso próprio, né? Porque o que vem de transferência da União é nada. Se você for colocar até o SUS, o que você gasta mesmo, né, com saúde no município, as transferências que vêm do governo federal ainda são muito aquém do que os municípios precisariam. O ICMS, né, demonstra que essa diferença, a força da arrecadação do ICMS, que a gente recebe um percentual do que o Estado arrecada, de 212 milhões em 2023, no mesmo período, para 240 milhões em 2024. O IPVA
pela primeira vez deu um salto considerável, desde quando nós chegamos aqui. O IPVA é aquele imposto que a gente paga do veículo, 50% fica com o município. Então, às vezes, a pessoa que é morador da Serra, ele compra um carro e não transfere, o dinheiro vai para outro município onde está o veículo. Se ele transferir o recurso, 50% vem direto ao município. E aqui deu uma melhora significativa, que isso não ocorreu em anos anteriores. Isso pode significar aumento, vamos chamar de população de veículos, como também uma melhora na renda que pode possibilitar a circulação de veículos um pouco mais caros na cidade, né? Porque a base de cálculo do IPVA é o valor do veículo. A base de cálculo é o valor do veículo. Sim, sim, é uma excelente ideia, já fiz campanhas parecidas no interior. É uma ideia interessante, sim. Aqui o vereador Juninho está falando que esse comportamento do IPVA é interessante, que talvez valesse a pena uma campanha, algo assim, para esse crescimento. Eu acho que é uma boa ideia. Isso já aconteceu muito, mas é uma campanha que geralmente o Estado que fazia, porque isso entrava como educação tributária do Estado. Mas aqui, como seguia meio que um reloginho, dava a impressão que não tinha muita margem para crescimento. Esse primeiro quadrimestre, eu confesso que chamou a atenção esse crescimento. CID é irrelevante, e os royalties aqui estaduais também no mesmo patamar, 4 milhões e 19 ano passado, 4 milhões e 600 esse ano. Lembrando, gente, que primeiro eu mostrei o que era a receita com base no que estava no orçamento, que estava previsto. Aqui eu estou só comparando os dois exercícios, 23 com 24. As despesas, como eu disse, a gente trata agora muita coisa empenhada, que já está empenhada até o final do ano, né? Então, aqui... Desculpa. Passei... Isso. Né? Das despesas correntes previstas, 53,26% já estão empenhadas. Né? Muitas delas são empenhadas para o ano inteiro. Né? Pessoal em encargos sociais, né? Juros da dívida, né? Outras despesas do dia a dia. Investimento, chama atenção aqui. Já empenhado em investimento, 469 milhões de reais. Empenhado, não significa que está executado. Foi executado. Sempre chama atenção, a previsão para o ano todo era de 730 milhões. Já tem empenhados 529. Era de 668, já tem empenhado 469. A amortização da dívida também já empenhada. Isso aqui realmente não foi empenhado em inversão financeira, nem amortização, nem reserva de contingência, que não é o caso. Deixa eu ver aqui as comparações. De alguma coisa. A projeção de receita, né? 2 milhões e 600 alguma coisa. Despesa 2 milhões 936 e 38. Sim, é porque a projeção ela é aquele orçamento estático, aquele que foi aprovado na Câmara. Aqui já é o orçamento com as suas devidas suplementações. Então, o que o suplemento de superávit, ou seja, aquele recurso que ficou como superávit de um ano para o outro, quando eu empenho, ele muda a dotação. Então, é por isso que é dotação atualizada, porque ela muda. Senão, aconteceria o quê? Realmente, você ia chamar a atenção, tem mais despesa do que receita, mas não é o caso, porque eu usei o superávit. Realmente não tem essa receita no orçamento. Por quê? Essa despesa é fruto do caixa que foi feito no ano anterior. Então, por isso que não há nenhuma ilegalidade. Aqui são, comparando 23 e 24, né, eu quero comparar o investimento, olha, que é o grande crescimento, tá vendo? Como é que puxa para cima? Em 2023, no mesmo período, a gente tinha empenhado 46 milhões de investimento. Em 2024, já foi empenhado 133 milhões. Mas muito também tem a ver com a chegada do recurso de operação de crédito. Chegou o recurso, não vai ficar parado, vai executar o que tem que executar com ele. Amortização da dívida, pouquinha coisa diferente do ano anterior. Né? Acho que eu posso passar aqui, o resto é dia a dia. Resultado primário nominal ainda é prévia, né, só no final que fecha, né, essa questão da operação de crédito e também do uso do superávit interfere também nesse resultado.
que é o que foi comentado. Se eu estou usando o dinheiro do superávit, eu estou usando uma poupança que eu tinha. Então, não estou esperando realizar a receita do ano inteiro, que o orçamento é para o ano inteiro. Então, quando eu uso a receita que eu já usava, ela só sai na despesa, eu não tenho receita equivalente. Né? Da mesma forma, quando eu uso, olha que interessante, receita de operação de crédito, ela é uma receita, correto? Para fins de cálculo de resultado, ela pesa, vamos dizer, negativamente na meta fiscal. Por quê? Ela é uma receita, só que ela é uma receita de empréstimo, ou seja, eu tenho que pagá-la ainda. Então, ela é uma receita que também é uma obrigação. Então, eu pego ela como receita, ela não conta como receita para esse cálculo, mas quando ela sai, por exemplo, eu peguei 10 milhões para construir uma rua. Quando eu faço essa rua, ela sai como despesa, ou seja, ela não contou como receita, ela sai como despesa, e na hora que eu pago, ela é despesa de novo, na hora que eu pago os juros dela. Então, tem esse efeito um pouco complexo nos resultados. Mas que a gente tem efeito nos dois resultados, como eu disse, mas até o final do ano vai se consolidando. O que não pode acontecer? Olha, se você teve a sua receita, teve superávit, teve mais despesa do que arrecadou e que tinha de poupança, aí não vai ter equilíbrio. Aí não tem como fechar, e isso é automático, né? Você tem esses alertas em tempo real. Os nossos limites, não sei se vocês se lembram, todos os anos anteriores a gente sempre ficava um pouquinho mais apertado para cumprir aquele limite de educação, só no final que fechava, né? Educação já está aqui com 28,7%, né, de gasto, né, nesse ano 2024, né, também aqui é só mesmo considerando a receita resultante dos impostos. Superávit, alguma coisa que não conta para esse limite constitucional, nem aqui aparece. Porque tem alguns outros gastos que não contam. Por exemplo, uniforme escolar não pode contar como despesa na despesa de educação. Né? O cartão Nutrimais, que a Serra oferece, também não conta como despesa de educação para fins de cálculo de limite. E o da saúde, 21,79%. Essa é a realidade que a gente tem enfrentado aqui, vocês conhecem muito bem. 108 milhões aplicados em saúde. Lembrando que do SUS, a transferência da União, mostrei para vocês lá, chegou aqui 20 e poucos milhões, chegaram aqui. Cadê? Passei? Aqui, ó. Perdão, 31 milhões até abril vieram de recursos do SUS, só que a nossa despesa com a saúde, 108 milhões. Viva o SUS, sim, mas quem sustenta são os municípios. Aí, pessoal, que é outro limite importante, estamos hoje em 45,83%. O limite de pessoal considerando a receita até o momento. Quando entrar a receita do IPTU, esse percentual também já melhora um pouquinho mais, porque não tem uma despesa grande que vai surgir, mas já entra a receita. A dívida consolidada, nós falamos de operação de crédito, né? A Serra não é uma cidade que tem problema de endividamento sob o aspecto legal, né? A dívida consolidada em 147 milhões e 82. O limite do Senado Federal seria de 2 bilhões 584. Por que esse limite é tão alto? Porque dívida não paga de uma vez só. São 5 anos, uns 10 anos outros, 18 anos outros. Então, por aí vai. Aí o que se considera é o que tem o município de caixa, né, disponibilidade, com o que tem a pagar no decorrer do tempo. Então, é isso. Aqui está a equipe. Eu, secretário da Fazenda, o Marcos Teles, nosso secretário adjunto, não pôde estar aqui hoje, diretor de contabilidade Cassiana, e a assessora técnica Luciane, que está conosco, que fez a nossa apresentação. Gente, eu acho que era isso. Eu não sei se ficou alguma dúvida, ou estou passando aqui a ver se tem alguma coisa para falar, mas eu creio que não. Fico aí aberto a perguntas. Ok? Alguma dúvida? Nenhuma? Posso dar por encerrado, vereador? Então tá bom, mais uma vez agradeço a todos. Boa tarde.